projeto Talhã e Culinária Podem Andar de Mãos Dadas, realizado no município de Antônio Prado, situado na Serra Gaúcha. Seguindo os protocolos de segurança contra o coronavírus, este projeto resultou na elaboração de 3 vídeos, onde crianças e senhoras executam receitas tipicamente italianas: o grostoli, a massa com molho e o sugolo. A língua falada é o talhã, revivendo a cultura dos nossos antepassados. Como proponente, eu, Maria Inês Bernardi Quilante. Tivemos o cuidado de produzir uma visão nova a partir da pesquisa, registro e divulgação em formato de vídeo, utilizando a língua dos nossos antepassados, o talhã, um patrimônio imaterial que também queremos salvaguardar. Com isto, envolvemos e estimulamos a participação da comunidade na preservação desta história e fazer com que ela seja uma base sólida para as atividades culturais, turísticas e econômicas do nosso município. Vídeo da massa e do molho. Com as pesquisas, passamos a conhecer um pouco da aventura antológica da sua matriz essencial, o trigo. Trata-se sumariamente do alimento mais universal de todos. Há no mundo milhares de variedades de trigo. Pesquisas revelam que a massa é a comida preferida do mundo e do brasileiro também. Uma das indústrias pioneiras do nosso município foram os moinhos, que em 1914 já tínhamos mais de 20 moinhos instalados em diversos pontos, produzindo farinha de trigo e de milho. Desde 1946, temos o Moinho Nordeste, fundado pelo Sr. Valdomiro Bocchese e um grupo de amigos, facilitando a fabricação de massa, no início em forma familiar, e hoje com muitas indústrias. Antônio Prado celebra a gastronomia, a hospitalidade e a alegria de seu povo no Festival Nacional da Massa, a FenaMassa, que surgiu com o objetivo de oportunizar o desenvolvimento do segmento gastronômico, a força e a virtude dos colonizadores, pois resgata e valoriza suas raízes. As massas sempre estiveram presentes, como podemos dizer que na totalidade das famílias de descendentes italianos, feitas com farinha de trigo, ovos e água, amassadas e estiradas com o rolo de madeira ou passadas na máquina, de onde derivam vários tipos. Foram desenvolvidos todos os passos, desde a produção até a degustação na produção da massa e do molho com frango e bigoli. A origem da massa ainda é discutível nos dias atuais devido ao fato de que a palavra massa corresponde, em termos gerais, a uma mistura de farinha de cereais e água. A pasta. Farinha misturada com água, pode ser fresca, com ovos, seca ou recheada. Por muito tempo, discutiu-se a origem das massas em geral. Quais povos a teriam inventado? Chineses, árabes ou italianos? Quem criou as massas podem ter sido os babilônios ou os assírios, por volta de 2500 a.C., ou os chineses um pouco depois. Os chineses conheciam as massas há muito tempo, existindo referências ao prato desde o primeiro século depois de Cristo. Há mais de 7.000 anos, quando o homem começa a abandonar a vida nômade e se torna aos poucos agricultor, se cruza com o trigo e outros grãos, dando-se aí os primeiros passos para a origem da pasta. Inicialmente eram colhidos
todos juntos, de colheita em colheita, geração em geração, foi-se aperfeiçoando, moendo os grãos e fazendo farinhas, misturando com água e as cozinhas. Contudo, muitos povos preparavam esta mistura como alimento desde a antiguidade, utilizando-se de diversas receitas, formas de preparo e de conservação. A versão histórica que indica que a massa possui origem árabe é a mais aceita, fundamentada no fato histórico de que os árabes introduziram a massa na cultura italiana em meados do século IX, com sua passagem pela Sicília. Os primeiros a secar as massas foram os beduínos, devido às constantes viagens. Durante muito tempo foi um produto muito caro e só a partir do século XVII que se torna popular. Nápoles inova e começa a servir o macarrão com molho de tomates aromatizado com manjericão, até hoje servido dessa maneira. O tomate, parceiro ideal, chega à Itália, vindo do México, a partir do século XVI e começa a ser cultivado e consumido. Antes era apenas uma planta ornamental. A palavra massa refere-se não só à típica macaronada, como também a todos os demais pratos que possuem a mesma composição básica do macarrão, como a lasanha, nhoque e cannelloni. A Itália é a maior referência em termos de preparo e de consumo de massas do mundo. A divulgação desde prato foi feita através dos italianos ou dos milhares de turistas que visitam o país diariamente. O bigoli tem um lugar de honra no menu italiano e, atualmente, a mais popular comida nas mesas italianas de todas as classes sociais. Feito com farinha de trigo e água, originalmente confeccionado à mão, feito o foio, é cortado em tiras, depois com o bigolé. Hoje temos vários tipos de máquinas e também muitas fábricas de massa. Por volta de 1800, com a expansão marítima, o macarrão foi levado ao resto da Europa e do mundo, comercializado e popularizado. No Brasil, a massa foi incorporada ao cardápio justamente com a chegada dos imigrantes italianos ao nosso país. Desde então, por sua facilidade de preparo, a massa se popularizou e hoje está presente no mundo inteiro e nas mesas de todos os brasileiros que a apreciam. Existem no planeta centenas de tipos diferentes de massa. A massa fresca e a massa seca. A massa longa e a massa curta. A massa recheada e a massa furada. A massa lisa e a massa simples. De muitos modos diferentes também. Vamos falar bigoli, massa, pasta, macarrão. Tudo é feito com farinha, ovos e água. Andiamo a tagliare il gallo in tocchi, né? Dette l'orto tutto il tempero per fare il toccio.
Mi piace quando mettiamo il prezzemolo, le scarlogne, la samia per fare il toccio. Dammi qua che mi prendo il toccio. Che mi fa il toccio. Questo è il prezzemolo, questa è la segola, e la scarlogna. Adesso metto la massa dei pomodori per consare i bigoli. Ora resta più buoni, resta temperare bene. Guarda che bel tocco di dare, sto legale per consare la massa. Finché adesso si cucina il toccio andiamo a fare i bigoli. Che occorre anche Con delle uve, acqua e farina. Mi spacco io. Ora spacchi. Spacchi bene finché resta ben mistura su. Tutte non ha. Butta l'essa intanto, dopo se vede. mi metto la farina. Questa parte su. Questa carne. Poi buttala qui. La farina stiamo rendendo che? Misturala su, butta dentro su. Aspetta. Inizia bene. Aspetta. Butta dentro la farina. Solo un pochettino. Poco di farina. Impastare su finché resta duro. No, con i massi come dire fuori. No, ben duro. Con la farina perché se massa molle. Una volta allora mi inizia più fuori. Sì, non si fare ancora. Guarda, con questa parte della mano che ti tocca urtare la massa, guarda. Vai Lorenzo. Vai, impara, Benedetto. Nonna, quali di questi è dei bigoli? Questa, chiappatela lì. Questa è dei macaroni, questa è dei bigoli fini e questa è degli agnolini. E questi? Questa è dei bigoli medi. Si mette la massa qua. Bene, se lo calca dentro bene. E adesso vira su qua. Metti il manico. Mi toccò? Anticamente che c'era mia il bigolaro per fare la massa, per fare le caivelle. Allora si spisciava col bastone, si
stava cosita, si spisava il foglio. Adesso si mette la farina per il miglio, carnocchio e gruda, se no si attacca su tutto. Quindi cosita, spalliamo bene. Spalliamo. Dopo se dobra su cosita, capito? Se fa un roletto, si tagliava cosita là. É algo muito fácil de se preparar, prática e rápida, mas existem formas corretas para evitar que eventualmente ela empape ou não fique agradável para o consumo de alguma forma. A massa, depois de cozida, dobra de tamanho, então precisamos de uma panela grande e 1 litro de água para cada 100 gramas de massa. O sal deve ser colocado assim que a água começar a ferver. A medida indicada é 1,5 colher de sopa de sal para cada meio quilo de massa. Ao contrário do que se pensa, não é necessário óleo no cozimento dos bigos para a massa não grudar. O essencial é colocar bastante água. O óleo dificulta a aderência do molho. A única exceção é das massas frescas recheadas, pois nesse caso impede que elas abram. É importante que a massa seja jogada na água apenas quando a água estiver fervendo. É importante seguir o tempo de cozimento ideal, já que cada massa tem o seu tempo para cozinhar e um tempinho a mais ou a menos faz muita diferença. É ideal que as massas fiquem al dente, ou seja, cozida, mas ainda firmes. Se ficarem muito mole, ficam pesadas e não absorvem bem o molho. Os italianos consideram uma atrocidade quebrar os bigos. Aos poucos, ele irá ficar flexível e vai caber na panela. É importante escorrer a massa assim que o tempo de cozimento terminar, pois caso contrário, a massa continuará cozinhando na água. Sempre deixe o molho pronto antes da massa. É muito importante para que a massa não esfrie, grude ou perca a textura e a qualidade. Assim que escorrer o macarrão, junte com o molho e leve à mesa. Colocar queijo ralado fica a critério de cada pessoa. Neste contexto, a alimentação é considerada como uma prática que vai além do simples ato de se alimentar. É como a construção de uma identidade específica, própria de cada grupo social. Este projeto é apenas uma sementinha. Através da alimentação, cada grupo social distingue-se dos demais, tanto em relação ao uso de ingredientes específicos quanto aos hábitos alimentares. Se no passado recente o Talhán
era algo desprezível, vergonhoso. Hoje, dominar a língua dos antepassados irá tornar-se sinônimo de distinção e de pertencimento. Com isto, queremos fortalecer uma das bandeiras do nosso cotidiano pradense, a preservação do patrimônio imaterial e cultural. Todos somos responsáveis e devemos, de alguma maneira, cuidar para que ele seja preservado. Cuide de nosso patrimônio, pois ele também faz parte da nossa história. Se da pochi anni il italiano era qualcosa da invergognarsi, in cosa saper parlare la lingua dei nostri antenati, decidiu diventar sinônimo de distinção e qualcosa che è tuo. Con questo volemo rafforzare una delle bandiere della nostra vita qua di Antonio Prado, la preservazione del patrimonio immateriale e culturale italiano. Abbiamo questa responsabilità. De qualche maniera, abbiamo di stare attenti e far di tutto perché ele sia preservato, rispettato e praticato, e mai più con vergogna. Com certeza, italiano e culinária podem andar de mãos dadas. Così la cucina italiana può